Olá, eu sou Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta aqui hoje no NUME, na nossa quinta-feira de palestra. Agora já temos todas as nossas palestras no canal do YouTube, assim como essa que está entrando agora. O tema de hoje, palestra número 9, o assunto religião universal e religiões terrenas, terceiro milênio, e se conseguirmos chegar até o final, falaremos de Apocalipse e comentaremos algo sobre os ciclos. Mas vamos inicialmente fazer o nosso ancoramento, a nossa preparação, se possível fechando os olhos, fazendo aquela nossa respiração calmante, tranquilizante, inspirando, retendo e expirando, de preferência com força, de maneira que você coloque para dentro, junto com o oxigênio, coisas boas. A ambiência aqui está preparada com energias potentíssimas. Utilizem esse pilar que está aqui à minha direita, canalizem dele e de todo o ambiente que as naves já prepararam acima, dentro e abaixo de nós, essas energias. E ao colocar para fora, junto com o gás carbônico, exala, trava, fobia, medo, limitante, tudo aquilo que embarga você, que impede você de ascender, que impede você de melhorar. Sendo isso o que for, e aí é a sua mente que vai poder plasmar tudo isso nessa direção. Assim sendo, queridos guias, amados mestres e toda a nossa enorme família estelar, estamos aqui hoje uma vez mais nos sentindo agraciados pelas vossas presenças, pela vossa luz, pela vossa proteção. Ordem Kumara, Ordem Amarilis, Ordem Shansara, Ordem Santara, Grande Fraternidade Branca, Ordem Santa Ametista, Ordem Santa Esmeralda, Comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os Centuriões de Órion. Todos esses seres, hierarquias e tronos enviam a nós comandos e comandantes, como Shonto, Gadman, Ashirion, Toranque, Onara, aos quais estamos ligados direto ou indiretamente na Aliança da Luz, no Comando da Luz e no Comando Semente da Luz. Saudamos também os tronos de pretos velhos e caboclos e toda a linha de esquerda dos Exus e Pombagiras, que já se encontram aqui vinculados aos nossos pontos de força e às nossas tronqueiras, favorecendo, fortalecendo, inspirando, protegendo. Em especial, Maria Padilha Rainha e Exu Veludo. Os sirianos que trabalham conosco desde muito antes do que mesmo nós podemos imaginar. Não só a siriana, mas todas as sacerdotisas do templo de Ísis e os sacerdotes do templo de Horus, vinculados fortemente a nós desde o Antigo Egito até hoje. Kansham Fam, Kansham Fam, Kansham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Hare Om Kara, Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Vamos então. A humanidade sofre hoje, não só hoje, mas hoje também, com o desconhecimento e com a insistência em ficar na ignorância. Quer dizer, além de muitos estarem envolvidos no não conhecimento, eles insistem em permanecer assim. E, ainda que alguns busquem soluções, infelizmente a maioria acaba buscando as soluções aonde? Naquilo que a gente chama de religião. E nas religiões terrenas, as religiões comuns do nosso planeta, o que a gente acaba tendo? Falsas promessas, santos, coisas com as quais as pessoas acabam se ligando fortemente e que vão atrelá-las ainda mais àquele mergulho profundo na tal da matriz de controle que a gente trabalha aqui há tanto tempo.
É realmente um momento em que a gente tenta trazer para vocês a ideia real do que é a religião. E no caso aqui, são todas elas, tá? Então essas falsas promessas e esses vínculos que essas religiões fazem com que vocês venham a ter, levam vocês a um mergulho profundo nessa matriz de controle. Porque vocês acreditam em cura milagrosa, vocês acreditam em solução rápida e que ela depende somente de você. E aí com essa introdução você deve pensar assim: então os seres na superfície do planeta hoje, o que a gente chama de 4D, eles precisam de religião? É uma coisa que a gente ouve desde pequeno, e os nossos pais, avós, padrinhos, mães sempre falaram: todo mundo precisa de uma religião, a religião é necessária, você tem que estar vinculado a um lugar. Mais um reforço na matriz de controle. Na verdade, você vai perceber com o que eu vou tentar trazer para você, que essa necessidade, ela não é premente, ela não é extrema, ela não é obrigatória. Os fractais encarnados, que é o caso de vocês, nós somos aqui hoje fractais encarnados, eles já possuem dentro deles um sentimento inato de vínculo divino. Eu não falo de Deus, eu falo de um vínculo divino. O seu vínculo divino como fractal, ele é imediatamente quem? O seu eu sou. A sua busca mais imediata por ascensão é para o próximo nível, que é o nível de eu sou. Na sequência, é no nível de mônada, para depois você atingir a supramônada. Tudo isso é vínculo divino. Eu ainda não falei de Deus, não aquele Deus das religiões. Esse vínculo divino, esse sentimento você traz inato em você. Ele conduz, além da supramônada, ao que a gente chama de Criador, Pai ou fonte que tudo é. Ok? E o que isso nos traz? Essa lógica, essa vinculação nos encaminha para a tal da ascensão. E esse sentimento ele é comum a todos os seres e todas as raças. Porque eles sempre que falam em ser, pensam na raça humana, pensam na gente aqui. Todos os seres de qualquer lugar e todas as raças de qualquer lugar, elas têm esse vínculo interno, esse vínculo interior que leva à busca desse ser acima. Não somente nós humanos. Portanto, não há a necessidade extrema de religião. Por isso que a gente insiste tanto em falar para vocês que tanto ateu, tem tanta gente que se diz ateia, ateu, vinculado a nada, que acredita em nada, que às vezes tem um bom comportamento, tem um reto viver, o reto pensar e o reto agir, muito melhor que a gente que se diz religioso. Então a ideia da religião no planeta hoje, como ela se apresenta terrena, infelizmente, ela é mais danosa do que benéfica. Sobretudo com a ideia do aprisionamento que ocorre na superfície na atual conjuntura. Todas as religiões, repito, todas aprisionam os seres naquela lógica do volta para cá, frequenta aqui, faz aqui, deixa o seu dinheiro, traz o que é seu, dedica o seu tempo, dedica o seu saber para que aquele local, seja ele qual for, evolua, progrida. Mas evolui e progrida sob que ótica? Sob a ótica terrena, sob a ótica do poder pelo poder, sob a ótica do crescimento. Então essa religião, vou contar para vocês agora, vocês não precisam dela. Por isso que aqui, no Nume e no Gumã, na outra nave que muitos dos nossos grupos frequentam, e no canal, e onde nós estudamos, nós pregamos a ideia do não vínculo religioso. Nós temos a ideia do que Ramatiz falava, do universalismo, mas ele não trazia ideia de religião, ele tentava trazer uma ideia de algo global, algo mais não mundano, não terreno, sem obrigações, sem vínculos permanentes. Pois bem, essa ideia de religião, como eu falei, chamei de religião terrena, ela é uma religião da nossa superfície do nosso planeta. Mas no passado, ainda aqui na Terra, nós tivemos uma coisa que a gente chamou de religião harmônica e sagrada.
e que hoje a gente vai chamar aqui de religião sideral, que é o que a gente vai ver adiante. E aonde que se deu isso aqui no planeta? Naquelas áreas, naqueles lugares, cuja história oficial não conta para vocês. Na antiga Herbórea, Atlântida, Lemúria, Mu, Shangri-La, na própria Índia, na própria Grécia, em vários lugares do planeta se cultuou e se dedicou à ideia da não religião terrena, mas a religião sideral. Eu citei alguns lugares, eu vou continuar com a citação. Os próprios druidas, celtas, gnósticos, todos esses seres, como os xamãs e pajés de todas as tribos, são vinculados a essa religião universal. O que fazem aqueles seres nas matas, quando entram em contato com cachoeiras, areias, plantas, selvas e mangues? Eles entram em contato com os orixás, com os reinos, com as energias, que é o que alimenta a tal da religião sideral. Vamos ver então o que diz um livro, que é o primeiro que eu vou citar hoje. Hoje tem vários livros para serem citados, não sei se eu consigo chegar até o final para citar a todos, mas é mais um que foge também aquela normatização de que só trabalhamos com certos livros. Esse livro é o Fator Extraterrestre, é de Jean Val Elan, é um dos muitos desse autor que são bons a beça, mas ele ataca numa linha completamente sideral, ele é totalmente fora dessa roupagem religiosa, ele vai nessa estruturação muito extraterrestre. E nesse livro ele fala o seguinte: religião não pode ser refúgio. Não é o contrário daquilo que a maioria das religiões falam? Quem já frequentou um pouquinho de algum lugar, toda religião fala assim: aqui é o nosso refúgio, é o nosso cantinho, é a nossa zona de conforto, é o local onde você vai lá para contar as suas mágoas. Serve tanto para o espírita que se aprisiona ao espiritismo para acreditar no retorno, mas no retorno eterno, no retorno permanente, em que eu volto para resolver o meu problema com o meu amor, com a minha mãe, com o meu tio, com a minha avó, e fico nesse ciclo de ancestralidade para sempre. Como serve também para todas aquelas pessoas muito carolas e viciadas nas outras religiões, que têm que ir nos lugares em certos dias da semana, se ajoelhar e acreditar que as orações são a única forma de vinculação com o divino dentro das localidades chamadas de mesquitas, igrejas, templos, santuários. O seu templo interior, o seu templo interno é o mais importante. Não há necessidade de busca externa. A maioria dos seres humanos no planeta hoje busca algo fora, quando a solução está dentro dele. Propiciar condições para que o ser possa progredir. Assim sendo, alguma religião terrena, ele faz essa pergunta, alguma religião terrena atingiu esse objetivo que ele fala? Nenhuma. Nenhuma das religiões que a gente chama hoje de terrena, você vai do catolicismo ao protestantismo, ao brahmanismo, ao budismo, ao shintoísmo, a todos eles, todos têm uma vinculação de aprisionamento. Eu citei aqui o budismo e não citei o taoísmo. O budismo e o taoísmo, eles têm noções plenas do que é a religião universal. O que eu critico aqui são os seres humanos. Alguns seres humanos, quando vinculados a algumas religiões, deturpam-nas e fazem com que aquilo pareça uma prisão. Não que a lógica do budismo e do taoísmo, por exemplo, sejam assim, não. O budismo e o taoísmo, na essência, são perfeitamente ligados à religião universal. Os seres que se ligam a eles é que às vezes não. Lembra da pergunta que eu fiz? Alguma religião terrena atingiu esse objetivo? O livro continua assim, ó. Se tivesse atingido, os fiéis de todas as religiões amariam uns aos outros. Acontece isso no planeta hoje? O que mais nós temos é um achando que é melhor, querendo matar o outro, querendo destruir o outro, querendo queimar o outro. E quando eu falo sobre isso, eu estou criticando a todos. Não tem certo, não tem errado. Inclusive no próprio meio espírita de onde nós somos egressos, cansa de haver rivalidade entre eles, em que uns se acham melhores, mais capazes. Não é só uma questão de catolicismo e protestantismo. Todas elas tendem a se acreditar
a única opção, o único caminho. E o livro continua: o problema não está nem propriamente na religião, ela está na maneira como vivemos o que a gente chama de fé religiosa. A nossa fé hoje, ela é cega, ela é viciada, ela é dependente de um babalorixá, de um padre, de um pastor, de alguém que diga para você assim: como eu faço? O que eu devo fazer? Não deve ser essa a sua busca. Desde as tendas espíritas até as igrejas, não vá perguntar aos outros como fazer. Vá buscar em você o melhor caminho para você. Continuando. Vamos agora fazer uma confrontação entre religião terrena e religião sideral nas características de ambas. A religião terrena, ela se expressa pelo binômio confiança e medo. E através de, antes do através de, observa como toda religião tenta transmitir a você essa ideia de confiança no Pai, mas infelizmente ele tem a ideia do temente a Deus. Lembra da história do temente a Deus? Eu sou temente a Deus, desculpa, eu não sou. Eu não temo nem Deus, nem o Pai, que eu não chamo de Deus, chamo de Pai. Através de cultos ou ritos, reuniões solenes e festividades, institucionalizadas em templos, congregações, núcleos, igrejas e centros, das quais eu não necessito para nada. Eu tenho esses templos ao ar livre. Eu tenho esses locais sagrados prontos para mim. E eu vou lá, normalmente, destruí-los. Eu, em geral, vou lá arrebentar com o meio ambiente, que é o meu templo vivo. É o meu templo a céu aberto. Livros sagrados que são impostos, marcos históricos que são modificados, personagens históricos que são criados, objetos marcantes como Santo Graal, lanças sagradas e cruzes que são institucionalizadas como verdadeiras e importantes, quando a maioria são criadas, plantadas e manipuladas para que nós acreditemos numa pseudo-verdade. A religião terrena produz fanáticos que não compreendem o tal do religare. Tanta religião fala desse tal desse religare e ninguém se religare a lugar nenhum. E, em geral, são fiéis e intolerantes que consideram o seu caminho, além de único, inquestionável. Esses ditos religiosos são os grandes causadores dos problemas dos sistemas ou vertentes religiosas. E as práticas religiosas da tal da religião terrena se tornam referências sociais, chegando a formatar uma religião social. Quando o Ibope bate na porta das pessoas para perguntar qual é a sua religião, quem é que tem coragem de confessar que não tem religião? Que é umbandista? Que é candomblessista? Não, se a gente fala, eles botam católico. A maioria é católico. Por isso o Brasil, erroneamente, é o maior país católico do mundo, quando é outra grandíssima mentira. O Brasil não é o maior país católico do mundo. E muitas pessoas do planeta se dizem isso ou aquilo por imposição social, como vários casam na igreja por imposição social. E entre outras coisas, desde o batismo até todos os sacramentos, eles são realizados por uma questão social. Porque você vai lá fazer aquele curso e diz que é católico. Ainda diz que é católico apostólico romano, porque ninguém diz que é ortodoxo. Porque o ortodoxo também é estranho, é diferente. O ortodoxo é muito mais próximo do druida e do celta do que o apostólico romano. Mas ninguém conhece ele, ninguém estuda aquilo. Ninguém, na verdade, quando repete o católico e o apostólico romano, sabe o que está falando. Por que é apostólico? Por que é romano? Não sei, alguém falou, eu repito até hoje. É assim que as pessoas são. Nós conhecemos várias pessoas assim. Mas volto aqui a dizer, a crítica não é só ao catolicismo. Essa crítica serve para todos. Continuando. As práticas da religião terrena, elas são mecânicas e dissociadas. Já observou como você fica na missa daquele senta, levanta, agacha, senta? Senta, levanta, agacha, senta. É quase uma aula de spinning, é quase uma aula de glúteo, abdômen e perna, em que você obedece regiamente ao padre, ou nos louvores das igrejas universais, em que você fica lá fazendo todo aquele ritual de acordo com o leque que lhe é proposto. E ninguém pergunta por que isso agora? Por que mudou para isso? Por que vem essa sessão?
Por que agora eles usam coisas que o Espiritismo chamava antigamente de só seus? Hoje em dia temos igrejas evangélicas que fazem exorcismo? Não, desobsessão. Que fazem diversas tarefas que até então era feio, porque era só espírita. E de repente passou a não ser feio, porque dá dinheiro, porque dá poder, porque modifica o ambiente à volta. Tudo isso mostra para vocês o quanto as religiões são limitantes e te limitam a esse ser pequeno. Ainda mais para frente, as práticas dessa religião que fazem disso um grande foco, elas esquecem que o objetivo do ser humano no planeta é o despertar, é a compreensão acerca da vida, é instruir-se pela iluminação. E qual o outro problema que ela gera? Todas elas. O fanatismo religioso, que leva aos famosos homens-bomba e às destruições de locais onde há crianças, mulheres, idosos, porque ali eu sou um enviado de Deus. Que enviado de Deus é esse que se mata e leva com ele todo mundo, para quem não perguntou sobre livre-arbítrio? E surge a religião como vício, em que você está viciado a fazer aquilo porque alguém disse para você, deve ser assim. A religião universal, ou sideral, ela remonta a ideia de religiosidade, caracterizada por prática do relacionamento pleno do Deus interior, o tal do Cristo interno. Estudo de todas as fontes possíveis em busca de uma conscientização coletiva. É o que nós propomos aqui a vocês. Estudem tudo, inclusive para criticar como nós fazemos tão regiamente essas religiões terrenas. Você precisa estudá-las, precisa ler a Bíblia, a Torá, o Alcorão, as tábuas de esmeralda, tudo que lhe vem às mãos e que você tem acesso, leia, estude para entender a limitação daquilo ali, da imposição contida ali, da não verdade. A religião sideral, ela é simples, ela não é fácil, mas ela é simples e direta. Sem templos, nem cultos obrigatórios, ou sacerdotes impostos por graduação. Tudo se passa nas profundezas do ser. A religião sideral, ela aboliu os rituais obrigatórios, as roupas impostas, as superstições permanentes, as crendices, as fantasias, os mistérios, os dogmas, os compromissos religiosos, a idolatria. Essa história de você procurar sempre um guru para ficar babando aos pés dele, não existe. Os tabus, a ideia de pecado e tudo que é pré-concebido. O pecado não está escrito na Bíblia original. A Bíblia nunca falou sobre o pecado. Aonde vocês encontram escrito pecado na Bíblia, é uma montagem do ser humano desde a Grécia Antiga para cá. Permite o questionamento de tudo e conduz à não dependência de bengalas e gurus. O ser humano, hoje no planeta, e qualquer ser em qualquer constelação, ele é medido por suas obras e não por sua crença. Pelo amor que transborda em si em favor do próximo. E é outro detalhe que as religiões trabalham, o tal do amor ao próximo. Quem é o seu próximo? Quem eu considero realmente próximo? Será que próximo é só minha mãe, minha filha, minha esposa? Ninguém considera o próximo, por exemplo, como a planta e vai lá e destrói aquele próximo. Como o animal e vai lá e bate aquele animal. E come aquele animal. E destrói aquela natureza. Essa mãe Gaia é o seu mais próximo. E você ataca ela o tempo todo. Aí quando chove, os rios devolvem a água para você. Em forma de desmoronamento, desabamento. E você reclama, porque você fez aquilo. Você causou aquilo. Você destrói o próprio ambiente onde você foi instaurado. E vai lá depois e reclama dele. O que é seu próximo? Tudo que está à volta é seu próximo. De qualquer reino, de qualquer nível, de qualquer dimensão. Nesse livro, inclusive, fala essa frase do tudo que vive é seu próximo. E para eles, o reino mineral apresenta vida. Não é aquela ideia da vida incipiente que a ciência fala. Mas o reino mineral, ele apresenta vida. Então, tudo que vive é seu próximo. Qualquer coisa com a qual você se relacione no planeta é seu próximo.
Terceiro milênio. Durante muito tempo, quando se falava de terceiro milênio, se falava os tempos chegados. Só que eu tenho que informar para vocês que os tempos já chegaram, tá? O terceiro milênio já está em andamento. Você já está dentro do terceiro milênio. Então não há mais por que se estudar sobre isso em tempo futuro. Você está dentro do terceiro milênio. Há registros siderais e até terrenos escondidos em determinados lugares que comprovam que a Terra já foi berço de muitas civilizações. Eu falei aqui no início sobre vários desses locais. Mais importantes essas civilizações do que a nossa hoje. E que muitos cataclismos e outros eventos abafados pelos dominadores globais se deram no planeta e que esconderam essa lógica desses seres, dessas civilizações. Ramatiz é um desses seres que fala sobre o terceiro milênio, mas traz uma roupagem completamente nova. Ele fala que um planeta primário viaja no cosmos em direção à Terra, com o mesmo tamanho da Terra, mais de 3.200 vezes mais magnético do que a Terra. Ou seja, ele é do mesmo tamanho, em termos de dimensão, mas ele é 3.200 vezes mais magnético do que o planeta. O que significa ser mais magnético? Ele atrai mais. Ele é um ímã, como se ele fosse um ímã gigante. Ele atrai mais. E ele, por essa lógica de atração, ele vem ao planeta, ele vem para cá, ele vai atrair o que a gente chama de fractais pesados. Nós, seres muito pesados, vinculados ao terreno, ao material, somos fractais pesados. Esse planeta é o tal do Nibiru. Para que ninguém tenha aquele medinho de sempre que todo mundo procura na internet por aí, só se fala sobre Nibiru de maneira fantasmagórica, temerosa, vai morrer, vai acabar. Nibiru faz isso de tempos em tempos. Nibiru, do sistema Hercólogos, ele faz essa volta de tempos em tempos. Não está vindo pela primeira vez, não será a última. Essa transferência de energia ele já fez lá atrás e vai fazer de novo hoje. Ele é chamado de chupão, absinto, intruso e vários outros nomes há dele por aí. Inclusive se confunde o Nibiru com Hercólogos, que é o sistema de onde ele pertence. Hercólogos ou Herculobos ou várias outras maneiras de escrever é a estrela da onde ele pertence. Ele realiza essa órbita em períodos constantes. E essa varredura ou atração já foi feita algumas vezes no planeta e em outros planetas. Ele não é um exclusivo nosso. Ele vem arrastando os fractais pesados de tempos em tempos, fazendo essa coleta seletiva. A futura Terra, que eu chamo de 5D, ela abrigará a humanidade do terceiro milênio. Quem é a humanidade do terceiro milênio? São fractais propensos aos ensinamentos de Jesus Sananda. Ou seja, não são os fractais da religião terrena, são os fractais da religião sideral. Passando de planeta de provas e expiações, que o Espiritismo trata, que nós chamamos de planeta de 4D, para tal do planeta de regeneração, que é o nosso planeta 5D. Isso já se dá desde 20 de março de 2017. Então, para quem adora data, eu tenho alguma limitação com colocação de data, ainda mais com dia, mês e ano, porque como a gente trabalha já com você a ideia de linha temporal, comando temporal, possibilidades múltiplas, o nosso tempo ele é linear. Mas para as outras dimensões, a linearidade vai acabando. Então, até o que eu falo hoje como uma data precisa, para algumas dimensões pode não ser exatamente aquilo. Mas no nosso tempo linear, em 4D, desde 20 de março de 2017, nós já não somos mais prova, expiação e resgate. Não somos mais 4D pura. Somos 4, algo. E o vírgula algo, cada um se enquadra nesse algo de acordo com o seu cabedal de lumens, com a sua quantidade de gradientes, que você é capaz de fazer isso ou fazer isso. Esse processo de seleção já foi iniciado e muitos seres já estão marcados para viagens para o tal planeta primitivo. E o planeta primitivo ele é só uma maneira de puxar os seres. Você não vai ter que ficar em Nibiru. Aliás, a maioria não ficará em Nibiru. Se abrem portais e áreas de transferência para a alocação desses seres em vários outros lugares. Então você só vai sair daqui.
Você vai sair daqui se você não se adequar à energia que o planeta chegará. Se você se adequar, e se você quiser ficar aqui, mas não basta falar assim, eu quero. É preciso que você demonstre. Você não precisa nem falar eu quero. O eu quero vai estar óbvio se você se adequar nesse nivelamento energético. Após a operação cósmica de ascensão dimensional, que o planeta passará de 4 para 5D, nosso planeta evoluirá com benefícios para a estrutura geofísica, maior equilíbrio, melhor circulação de energia vital, distribuição harmônica das correntes magnéticas e ambientes psíquicos higienizados. São aqueles sonhos que vários de vocês têm com lugares paradisíacos, magnânimos, que parecem mais luminosos, mais coloridos, que o ar é mais respirável. Já é a projeção que vocês fazem em viajar no tempo e ver como será a próxima Terra. Ou indo a vários desses lugares que já estão nesse nível para poder comparar com aquilo que você viverá aqui, quem sabe se você se candidatar a isso. Isso tudo, essa situação toda que eu li aqui, vai conduzir você à ascensão espiritual. Claro, para aqueles seres que se candidatarem para tal. Os seres que não se adequarem a essa nova terra serão conduzidos ao caminho da retificação em ambiente, dimensão ou orbe adequado às consciências desses seres. Então, aquele resgate que é esperado por aqueles tubos de luz, naquelas naves físicas que vão descer e sugar vocês, aquele resgate ele estará se dando em 1%. 1% será feito dessa maneira. Os outros resgates reais serão resgates energéticos, sutis, suaves, em que a pessoa às vezes vai falecer, você vai enterrar a pessoa e você acha que ela foi para o nosso lar, você acha que ela foi para o umbral, e ela foi transferida para um outro local, de acordo com o gradiente energético que ela se adequou em vida. Chegamos ao Apocalipse, e vai dar tempo de falar um pouquinho sobre isso, que legal. Apocalipse, quando a gente fala a palavra Apocalipse, em geral as pessoas já pulam, já dá aquele i, porque todo mundo lembra de fim do mundo, tempos chegados, lembra de Nostradamus, mas Apocalipse, ele é somente o último livro do Novo Testamento da Bíblia cristã, da Bíblia original, da Bíblia escrita em aramaico, sânscrito e grego arcaico, não essa que você lê agora. Na Bíblia original, ele significava somente revelação. Ele não significava o fim do mundo que hoje se faz. Ele era apenas uma revelação. E de tempos em tempos, várias revelações são trazidas ao planeta. O Apocalipse era a revelação da época. Ele foi escrito por João. Tem, entre outros acontecimentos narrados nesse livro, o mais famoso como sendo o tal do juízo final. É o único que as pessoas leem. É o único que as pessoas procuram, porque é o único que coça dentro da gente. É o único que interessa, que é o juízo final. Tem várias outras passagens interessantes no Apocalipse que as pessoas ignoram. E o tal do juízo final também não é a morte de nada, não é o fim de nada. Apesar do nome juízo e do nome final, é o fechamento de um ciclo, é o fechamento de uma etapa. O Apocalipse, segundo Chico Xavier, que é muito melhor entender através da visão do Chico, ele é uma revelação de ciclos, não de acontecimentos. E disse Chico uma vez, quando perguntado sobre o Apocalipse: se alguém disser a você exatamente o que irá acontecer, esse ser estará blefando. Ou seja, quem é que tem a previsão exata sobre tudo isso? Ninguém. Quem sabe quando que termina o quê? Ninguém. Quem é que sabe quando vai acontecer o que com você? Você que vai determinar isso. Aquela história de variação das linhas temporais mostra que uma coisa que está pronta para você hoje, se você modificou tudo, pode não estar mais para hoje. Pode ser amanhã, já passou, já mudou. Você muda a sua existência a cada nova plasmagem que você faz, a cada nova mentalização que você faz. Ao vir para cá, ao ir para lá, ao estudar ou não, ao trabalhar ou não, a se dedicar ou não, você opta na sua vida por caminhos múltiplos. Cada dia que você acorda,
você tem pelo menos 70 novas possibilidades. Uma delas é que você escolhe. Baseado em quê? No que você opta por fazer. Aonde você opta por ir. O caminho que você determina para você mesmo. As possibilidades são muitas. E esses ciclos, consegui chegar naquela parte que é que eu mais gosto. Falar sobre ciclo é muito, às vezes é muito complexo. Mas os ciclos, eles são grandes, médios e pequenos. E esse é um problema do ciclo. Nós, seres humanos, que em geral só vivemos 100 anos, só conseguimos mensurar os ciclos minúsculos. E por isso a gente acha que os ciclos médios e maiores ou não existem, ou estão muito fora da minha compreensão para eu entender. Porque em geral eu acho que eu tenho uma existência, ou quem acha que tem várias existências, acha que só viveu aqui nesse planeta, localizado aqui, amarrado aqui. Só que não. A Terra, ela possui, entre outros ciclos, um ciclo de 28 mil anos. Isso vai explicar para vocês aquela história de Nibiru. Aquela volta que Nibiru faz em volta do sistema principal dele e esbarra no planeta de 28 mil anos. Só que esse ciclo enorme de 28 mil anos, ele é dividido em 4 ciclos que algumas fontes chamam de quadrantes. Se você dividir 28 por 4, é uma conta muito difícil, vai dar 7. A cada 7 mil anos, você tem um ciclo menor. O que ocorre a cada mudança de um novo ciclo menor? A cada ciclo menor acontece o seguinte: a verticalização da Terra, terremotos, tsunamis, climas instáveis, era do gelo, mais intensa numa época, menos intensa na outra, desaparecem áreas continentais, foi o que se deu com a Atlântida, com Lemúria e etc. Reorganiza-se, não finda, reorganiza-se a vida biológica em 4D. Isso são algumas das coisas que acontecem. Nosso ciclo menor, o nosso ciclo menor atual, ele foi iniciado em 4.000 a.C. Se são 7.000, ele fecha em 3.000 depois de Cristo. Quem está esperando o fim do mundo para amanhã, para depois de amanhã, para ano que vem, para 2026, para 2036, 2052, o ciclo, não é nem o planeta, o próximo ciclo menor só fecha em 3.000 depois de Cristo. Muito provavelmente, nenhum de vocês vai estar aqui. A não ser que você seja um cíclope encarnado, um Elohim encarnado, que vai durar alguns milhares de anos, como já houve no passado. Ou se você é um entrante que tem autorização para ficar aqui por muitas gerações. Pode. É difícil. É mais raro. Ou seja, não temos uma previsão de final de nada para agora. E dentro desse ciclo que eu acabei de ler aqui, que são os menores, de 7.000, há microciclos. Como eu já expliquei para vocês sobre aquele gap temporal do ano 2023, que fecha em 2026. Para você, 4 anos parece uma coisa incrivelmente grande, não é? Para a espiritualidade, é assim, ó. Rápido, pequeno. Mas a Bíblia, cheia de acréscimos oportunos e retiradas intencionais, ela só narra a história parcial e adaptada dos 7.000 anos de um ciclo menor. Você percebe a limitação de um livro sagrado? Ela é cheia de coisas boas, mas ela está limitada a um pedaço de um ciclo menor. Ela não é capaz de trazer para você que você está ligado a diversas outras raças, civilizações e projetos há milhões de anos. Eu vou mudar a unidade. Há bilhões de anos. Quem sabe há trilhões de anos. Isso está dentro do ciclo mega. Isso está fora da nossa compreensão. Então você é muito mais antigo do que você imagina. Dentro desse ciclo que eu falei da Bíblia, nós estamos então no milênio final desse ciclo menor. De 2000 até 3000, você está entrando no milênio final. A Terra abriga hoje seres oriundos de planetas e setores distintos e distantes, dentre os quais eu vou citar aqui alguns para vocês. Então você hoje que acha que é terreno, terráqueo, só é daqui,
Você pode ser antariano, capelino, diepsoilidane, de Vega, talsetiano, maldequiano, siriano, boronaquiano ou orionano, entre os mais comuns, para não citar os outros. Vou fazer só uma diferenciação final. Hoje a gente vai bater certinho. Tem, na verdade, duas diferenciações para fazer. Eu já fiz no canal, mas vou fazer aqui para vocês presentes, porque alguns não pegaram, ou não devem ter ouvido a aula. Eu falo muito de orbe, e às vezes as pessoas confundem orbe com planeta. O orbe, ele envolve todos os níveis existenciais, dimensões e faixas intra. O que é faixa intra? Intraterrena e intraoceânica. Todas as dimensões, 5, 6, 7, 8, 9, tudo que abarca aquele planeta, mais as faixas intraterrenas e intraoceânicas, isso é um orbe. Então, quando eu falo de orbe planetário, eu estou falando da superfície terrestre e tudo mais que envolve isso. O planeta é só o ambiente físico. Então, quando se fala de planeta, é a 4D. É isso aqui que você está agora. Então, por isso que a maioria do que a gente trata aqui abraça o orbe planetário. Não é só limitado à matéria bariônica. Outra diferença importante é diferenciar egrégora de atmosfera energética. Eu tenho visto recentemente muitas pessoas tratando esse assunto de egrégora como se tudo fosse egrégora e egrégora estivesse presente em qualquer lugar. Vamos a ela. Egrégora vem do latim egregorium, que significa aquele que vela, aquele que protege. A egrégora é formatada em determinados locais por seres de luz, mas não se forma em qualquer lugar. Por exemplo, você tem uma egrégora aqui hoje no Lume. Você tem uma egrégora em alguns locais sagrados. Você não tem egrégora em bar. Você não tem egrégora em boate. Você não tem egrégora em shopping. Você não tem egrégora em hotel. Você não tem egrégora em banco. Nesses locais já tem uma atmosfera energética. A egrégora, determinados locais, tem a ver com a nossa energia, mas são formatadas por seres das demais dimensões que trabalham com vocês, que se ligam a vocês, que vocês chamam de guias, mestres, mentores, reveladores, amparadores, seres das ordens que você quiser falar. E esses seres formatam uma egrégora. Lugares como esse, se não tiverem uma egrégora, não funcionam. Porque não há como sustentar o cabedal energético que é manipulado e movido ali sem uma egrégora. Num boteco, você consegue fazer várias coisas. Não precisa de nada. Tem uma atmosfera energética do local que está ali. Nenhuma crítica ao boteco. Tem muito boteco legal. Mas, em geral, as pessoas vão para um boteco com objetivos específicos. E aquelas especificidades geram o ambiente daquele pessoal que está ali. Cada um só tem aquilo que convém. Cada um procura os ambientes que interessam. Não impede você, por exemplo, que frequenta lugares com egrégora, de ir ao boteco. De se bolhar, de se proteger, ir ao boteco, não se deixar levar por aquela atmosfera energética, como você pode estar numa boate, numa festa, num ambiente qualquer, numa micareta, num Rock in Rio, em qualquer lugar. Mas você pode estar lá, adequado a uma diversão, a um momento de desestresse, que é um momento de moda falar sobre isso, e sair dali e não ter sido contaminado. Pode? Pode. Desde que você se proteja. A atmosfera energética, ela não gera proteção. Então no boteco, você não tem a proteção no local do boteco. A galera do boteco não está te protegendo. Não tem um povo ali em cima no boteco. Agora, num centro espírita, numa igreja, por mais que eu tenha feito crítica aqui às religiões, a crítica que eu faço à religião é ao homem, é à mulher, é ao ser que vai na religião. O problema está no cara que está encarnado. Porque em cima de uma igreja tem uma egrégora. Em cima de um templo, de um centro espírita, tem uma egrégora. Às vezes o ambiente interno é contaminado pelo ser que está lá dentro, mas a egrégora está ali. Agora, você não vai ter uma egrégora numa boate, você não vai ter uma egrégora em certos lugares, a não ser que os donos do local saibam fazê-lo. Mas é muito difícil movimentar uma energia enquanto você de fora faz uma coisa e dentro acontece outra. Aí os ambientes, eles se agridem. Tá aí falando em agressão, as egrégoras nunca se batem.
As egrégoras não brigam. Agora, as atmosferas energéticas podem brigar. Porque as atmosferas energéticas de ambientes pesados, elas podem não se dar. E aí gera uma série de problemas das outras dimensões. Os diversos livros que eu usei para trazer esse assunto aqui para vocês, para quem tiver interesse em buscar isso, ó. O livro Akhenaton, de Roger Bottini Paranhos. O Akhenaton é uma trilogia. Ele tem 2 livros antes. O Moisés, o Libertador de Israel, e Moisés em Busca da Terra Prometida, que contam um Moisés completamente diferente do Moisés que contam para vocês. Esse Moisés aqui é o Moisés real. Reintegração Cósmica é outro livro de Jean Valjean, esse que a gente tem. A Caminho da Luz, de Chico Xavier. Os Primeiros Humanos, de Rosely von Sass. Eu acho que esse livro só eu li no planeta, porque quando eu falo sobre ele, ninguém sabe desse livro. E A Vida Humana, o Espírito Imortal, claro, conhecidíssimo de Ramatiz. Todos esses livros citaram em algum momento alguma coisa que eu trouxe aqui para vocês hoje. Vamos então, de novo, fechar os nossos olhos, as respirações podem continuar. Você vai então, nesse momento, se ligar aos seres de luz, às ordens que foram citadas aqui no início, aos comandos, aos conselhos, a todos aqueles grupos aos quais estamos ligados de maneira pré-reencarnatória, agradecendo a eles esse momento de troca energética, agradecendo a eles, aproveitando o assunto, a egrégora montada aqui, que trouxe a nós inspirações e possibilidades de instrução fora do comum. Que possamos aqui, os presentes encarnados e desencarnados, e todos através do canal, passar esse conhecimento adiante e duvidar dele, discutir sobre ele, porque a dúvida e a discussão sadia é que leva ao crescimento, que leva à ascensão. Kan Shan Fam, Kan Shan Fam, Kan Shan Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Hare Om, Hare Om Kara, Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês.